Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire. O Estado dominando tudo é o Estado burguês. É isso que a gente vive, né? O Estado Coreia do Norte é burguesa? A Coreia do Norte é capitalista. A Coreia do Norte é... Paulo Freire. O senhor acompanhou o discurso que a professora fez na formatura dela? O senhor conhece o discurso? Conheço, sim, eu já assisti. Viralizou, né? Eu acho que a maior parte do Brasil hoje... Já conhece o discurso dela? Sim, já Ficou conheço. famosa nas redes sociais? Ficou famosa. O senhor concorda sim ou não? Com o discurso? É. Discordo completamente em gênero, número e grau. Estamos sob o neofascismo, que de novo nada tem. Porque os fascistas, eles matam, incentivam, naturalizam, riem e debocham do extermínio de seres humanos. É sob esse tempo que vocês, pedagogos e psicólogos, vão exercer o seu ofício. O fascista faz sua propaganda, mente assintosamente. Depois que convence, a violência é institucional e sem limites. Me pareceu um discurso esquerdista. Mas é óbvio que eu sou de esquerda, sou contra isso tudo que está aí. Eu faço oposição ao PT desde a década de 80, porque eu sabia, já tinha indícios de que ele faria a política de conciliação de classe que fez e deu margem para fazer para o Bolsonaro crescer com um discurso como se PT fosse esquerda. Há pelo menos 30 anos PT não é esquerda. O PT não é esquerda? Mas nem à custa de reza braba. Paulo Freire. O que o senhor achou do discurso dela? Primeiro, eu quero agradecer a professora pelo discurso dela. Eu quero agradecer, porque eu acredito que o resultado que esse discurso vai trazer vai ser muito benéfico, porque se antes existia alguma dúvida de que o sistema de educação brasileira havia sido completamente sequestrado pela ideologia esquerdista e transformado numa fábrica de produção de idiotas úteis, né, numa fábrica de militância, o discurso dela foi a comprovação. É a prova cabal de que algo tem que ser feito imediatamente para salvar as futuras gerações desse sequestro ideológico. Salvar de quem? Salvar de quem, professor? Do sequestro ideológico, né? Dessa doutrinação. E eu falo isso em primeira mão porque eu fui esquerdista na minha adolescência. É muito difícil você passar pelo sistema de educação brasileiro e não ter caído pela esquerda. Agora, o discurso dela não foi partidário, foi ideológico. Ideológico, exatamente. Extremamente ideológico. Partindo de um pressuposto, de uma certa forma até arrogante, que a visão de mundo dela é a verdade absoluta, sem aceitar o contraponto e querendo passar por um futuro grupo de professores, que aí aquela foi a imagem mais triste do ano para mim. Não foi o discurso dela, porque pessoas que alcançam o palanque dizendo coisas absurdas sempre vai existir. O mais triste foi ver aquele grupo de jovens batendo palmas e celebrando um discurso de ódio, porque aquilo sim foi um discurso de ódio. Um governo homofóbico, machista, racista, misógino, que odeia pobre. Não tem como disfarçar isso. É aquela coisa, eu como esquerdista, eu saí da esquerda porque eu percebi que a doutrina e a ideologia estava fazendo com que eu me transformasse naquilo que eu dizia lutar contra. Inclusive, dizem que foi Winston Churchill que disse isso, mas na verdade não foi. Foi um senador dos Estados Unidos em 1930, onde ele disse: os fascistas do futuro se dirão antifascistas. Então, assim, tudo que essa professora fala de que esse governo na verdade, ele passa longe de ser. Passa longe completamente. O que a esquerda fez, e que eu acho isso um desrespeito às milhões de pessoas que foram assassinadas por essa ideologia, é querer colocar essa peste em qualquer pessoa que discorda de vocês. Para pensar, professora. Foi uma ideologia que matou milhões. É muito desrespeitoso usar isso para você querer atacar alguém que discorda de você. Você está aqui agora porque você fez um ataque pessoal ao presidente. Você está surfando uma onda de fama nesse momento porque você fez um ataque pessoal e agora reclama de que um ouvinte fez um ataque pessoal em relação a você. Isso é que é o preocupante. Eu sei que o tempo do programa está acabando, eu já vou terminar e obrigado por não ter me interrompido mais, Messias. A educação no Brasil está correndo um sério risco, pessoal. Nas últimas décadas para cá, a esquerda se infiltrou ali completamente e não está preocupada mais em ensinar os nossos filhos, essa geração, a criar valor, a empreender, a gerar riqueza, a pensar com pensamento crítico, não. Eles querem idiotas úteis.
inúteis. Eles querem massa de manobra que possa continuar a perpetuar no poder essa elite socialista, marxista, que diz que vai trazer o sonho da utopia, do bem-estar de todo mundo sem classes sociais. No discurso da professora, eu percebi qual é a posição dela. Ela disse o seguinte: porque o Stalin deturpou o marxismo. Esse é um dos discursos mais perigosos, na minha opinião. Quando uma pessoa fala assim, não, porque o marxismo foi deturpado. O que essa pessoa está querendo dizer basicamente é: se eu fosse o ditador, se fosse feito do meu jeito, as coisas teriam dado certo. Só que não foi só Stalin não, professora. Não foi só Stalin que matou milhões. Lenin também começou com genocídio. Pol Pot em Camboja matou 2 milhões de pessoas em nome do marxismo. Mao na China matou 50 milhões para mais, porque não tem como calcular quando o número chega a ser tão grande assim. Em Cuba foram 200 mil pessoas. Então, por que não se explica, por que se não ensina na escola sobre o Holodomor? Por que não fala nada sobre Frau Kraus, as 2 milhões de mulheres que foram estupradas a mando do Stalin? Stalin, o grande herói da esquerda brasileira hoje em dia, que o PSOL elogia. PSOL, inclusive, dominou as faculdades federais hoje. O PSOL é um partidinho nanico, minúsculo, mas é o partido que tem mais professores eleitos. São 238. Isso é uma demonstração de que a educação brasileira foi sequestrada e transformada numa fábrica de militância. Isso explica o porquê do Brasil ter perdido 26 posições do PISA desde o ano 2000. Isso explica por que o Brasil tem 40% de analfabetos funcionais, 2/3 dos nossos alunos de 15 anos não sabem o básico em matemática e ciências. O básico. O que emprego que essas pessoas vão ter no futuro? Porque essa leva da geração petista, que pegou a educação petista, vai chegar agora para o mercado de trabalho. Nós vamos fazer o que com eles? Não vai ter nada. Eles não têm capacidade de gerar riqueza, de contribuir, porque é isso que a esquerda queria. Ela quer aquela pessoa que não consiga fazer nada para depender do Estado. A esquerda destruiu a educação, está destruindo os nossos valores, e se nós não fizermos algo urgentemente, vai destruir o nosso país.